Agora, bom, então, o pastor Lamartine, ele fala ali, e eu até pensava, até essa conversa nossa aqui, eu achava que a visão dele se parecia muito com a minha, que era a questão de achar que o anticristo, que se põe agora entre nós, atrapalhando a nossa própria, nos nossos tempos, a nossa ligação com Jesus, com Deus, em relação a pedir perdão dos nossos pecados e tudo mais, é o que tira o tempo de vermos a Cristo. Então ele acha que tem a ver com a tecnologia, com a inteligência, o próprio celular, essas coisas que vieram que tiram, isso aí seria uma espécie de anticristo. Então, eu não preciso esperar que isso tire o tempo. Eu já sei que o anticristo já se opõe a Cristo desde antes de Cristo vir. Aí nós vamos entrar nesse assunto aí, porque na onisciência de Deus e essa de coisa, porque essa é a segunda pergunta, então já essa ficou bem clara. Mas deixa eu só colocar um negócio rapidinho aqui. Sim, o que é a tecnologia? A tecnologia é um instrumento. O que é tecnologia, efetivamente? Tecnos é o conjunto de habilidades técnicas do ser humano. Então, quando você vê definindo etimologicamente, tecnologia é o conjunto de habilidades dos seres humanos. Então, isso aqui não é tecnologia, isso é instrumento tecnológico. Do dia de hoje. Exato, isso é um instrumento tecnológico, ou seja, é uma expressão da nossa tecnologia, é uma facilitação. Agora, pastor, está exagerado. As pessoas elas pegam isso aqui, você vai andando na rua, e esbarra um monte de gente, lá na Paulista mesmo. Você não conseguia olhar, estava todo mundo assim. Então, assim, isso aqui não tira o tempo totalmente da nossa comunhão? Mas não apenas isso, porque assim, quem nos dá as habilidades? Para quem nós devemos devolver as habilidades? Então, a tecnologia verdadeira, ela brota do reconhecimento de um dom de Deus e ela deve ser retornada para Deus. Quando nós colocamos aqui no celular, na TV, ou mais tempo, ou colocamos isso como sendo a tecnologia de verdade, nós nos destecnologizamos. Porque nós somos a verdadeira tecnologia. É a mesma maneira. Sabe por que Deus odeia tanto a idolatria? Quantas vezes Deus fala... Você já percebeu quantas vezes Deus fala eu não gosto de idolatria? Sim. Por quê? Porque isso vai descaracterizar o ser humano, né? Mais ou menos isso, porque a palavra hebraica para ídolo é tselem. E tselem é a palavra que descreve o ser humano. Quando o ser humano quando Deus faz o ser humano, ele diz que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem é tselem, em hebraico. Então, Deus diz assim, vocês são tolos em querer adorar a outra pessoa, uma imagem, quando a única imagem de mim que eu aceito existir são vocês. Então, perfeito. É a única coisa. Então, assim, quando nós pegamos a tecnologia, qual é a única tecnologia que Deus aceita efetivamente que seja o foco da sua vida? Você. Sim. Quando nós colocamos... Seja os vossos corpos. Exatamente. Como sacrifício vivo diante de Deus. Quando a gente coloca aqui as nossas expectativas tecnológicas, nós efetivamente estamos dizendo que nós não teríamos capacidade de fazer nada. Por exemplo, aquele livro Homo Deus, do Yuval Noah Harari, do Harari, eles falam e acreditam piamente que a tecnologia vai salvar a humanidade, que vai se conseguir inclusive a imortalidade. Isso não seria uma forma, assim como fazer um paralelo com aquele que Nimrod, que chamou, vamos construir uma torre que toque ao céu, na Torre de Babel. É a mesma coisa que tirar a atenção e tentar fazer por si próprio. É a transhumanização, né? É a transhumanização. O que Elon Musk quer fazer, etc. Se nós olharmos hoje, por exemplo, existe um instituto de genética avançada lá de Bern, na Suíça, e eles dizem, eles estão com testes genéticos para que nossa vida seja estendida até mais de 1000 anos. É a busca pela imortalidade sem Deus. Porque a busca pela imortalidade não é o problema. A busca pela melhoria da qualidade de vida não é o problema. A busca por erradicar as doenças que foram trazidas pelo pecado não é um problema. Sim. O problema é quando nós fazemos isso sem Deus. Mas eu gostei muito do livro do Yuval Noah Harari, quando ele fala, sabe o quê? Ele fala assim, nós com toda essa tecnologia não conseguimos colocar um minuto sequer a mais na nossa vida. Na nossa vida, só adiamos a morte. Achei excelente. Ele é fantástico. O Harari é muito bom. O Harari é muito bom. Mas seria isso.